Olá, queridos alunos, mais uma videoaula, professor André Figueiredo, terceiro ano, capítulo 32, Mundo Contemporâneo 1, Europa e Ásia, tá? Parte 2. Nesse capítulo a gente vai retomar aí as questões geopolíticas na Ásia, ok? Então a gente vai falar, vai iniciar com a Caxemira, né? A região da Caxemira. A região da Caxemira está localizada, né, do ponto de vista geográfico, entre Índia, China e Paquistão, né? Lá no norte da Índia. Tá? Essa região ela é controlada por esses três países, tá? Então existe uma territorialidade já demarcada, né? Há um controle paquistanês, o controle indiano, né? O controle chinês, ok? Essa região ela fica ali no sopé, vamos dizer assim, da cordilheira, né? Do Himalaia, ok? Então é uma região estratégica, justamente porque ali também nascem alguns dos rios que vão alimentar os grandes rios da Índia, né? O rio Indo e o rio Ganges, tá bom? Essa região, do ponto de vista populacional, aqui existem, né, territórios que são administrados pelo Paquistão, né, com aproximadamente aí 3 milhões, né, de paquistaneses, que em sua maioria são muçulmanos, tá? Existe uma parte, né, que é administrada, né, pela Índia, né, que aproximadamente 9 milhões, tá? De origem hindu, e existe um outro território, dois territórios que são administrados pela China, mas que não necessariamente aqui temos informações sobre população ocupando essa região, tá bom? O conflito envolvendo essa região, ele toma proporções muito maiores na década de 80, quando esses países ameaçam usar armas nucleares, né? E pela questão que envolvia a disputa da Caxemira. Tá bom? Mas essa região ela é conturbada, né? Ela vem, essa região, o problema nessa região vem desde 1947, quando na verdade a Índia, né, deixa de ser colônia britânica, né? Tem o seu processo de independência reconhecido, e ali também surge o Paquistão, né? Na verdade nessa região surgem três países, né? Índia, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, né? O Paquistão Oriental na verdade vai depois virar Bangladesh, tá? A China, na verdade, ela vai ter um interesse nessa região a partir de 1950, né? Lembre-se que em 1949 a China se torna socialista, né? E aí a partir daí começa também a expansão do socialismo em toda essa região, né? A China começa a oprimir alguns dos territórios adjacentes, como a gente vai ver no decorrer dessa aula, tá bom? Aqui também existe, né, um povo chamado Sikhs, né, um povo que vive, né, entre o território dominado pelo Paquistão, né, e o território dominado pela Índia, tá? Esse povo ele tem uma cultura própria, né, ele não tem um reconhecimento do seu território, e que na década de 80 também se envolveu, né, em conflitos armados, em disputas, foram praticamente massacrados, mas acabam ocupando essa região ainda hoje, tá ok? A outra área de tensão na Ásia é o Tibete, né? O Tibete fica aqui, ó, né, encravado, né, praticamente na cordilheira do Himalaia, fica entre a China e o Nepal, tá? O Tibete ele não é reconhecido porque ele está ocupado militarmente e politicamente pela China, né? O seu líder, né, político, né, e líder religioso, Dalai Lama, né, o Tenzin Gyatso, ele na verdade em 1959 ele foi exilado, tá, do Tibete, e na verdade foi para a Índia, né, fugindo das tropas chinesas, acabou indo para a Índia, se manteve exilado lá e depois acabou buscando refúgio no Reino Unido, né, e hoje se encontra lá. Então o Tibete, na verdade, hoje ele é um país controlado pela China, né, do ponto de vista militar, né, mas o seu governo está fora do país, tá bom? A ocupação viveu o seu pior momento na década de 60, tá? O período aí da Revolução Cultural Chinesa, né, iniciada lá por Mao Tse Tung, quando na verdade os chineses ocuparam e começaram a destruir os monastérios, né? Lembrando que essa região do Tibete, ela na verdade é o berço do budismo, tá? Então, muitos dos monastérios foram destruídos. Esses aqui, né, essas duas fotos aqui representam, né, alguns que ainda foram reconstruídos, né, retomados. Então essa região é uma região muito instável ainda hoje, tá bom?
não muito distante aí, a gente acompanha vários conflitos aí em função da oposição de resistência, né, que existe por parte do Tibete, ok? É claro que a China, né, como a gente já começa a perceber, a China ela está envolvida em várias disputas, né, territoriais, né, dentro do seu próprio território também, né? Por exemplo, tem, além do Tibete, nós temos a província, né, de Guangxi, né, a Mongólia interior, né, que pertencia à Mongólia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, e Xinjiang, né, que é também uma província que, na verdade, busca o seu reconhecimento, sua autonomia, tá ok? Agora, ainda com a China, né, e acho que isso é o que demonstra, né, de repente, como é que a China se mostra ao mundo hoje dentro da questão política e econômica, né? A China, ela na verdade, ela está envolvida em várias questões, como por exemplo, né, eu tenho aqui uma das ilhas, né, que envolvem os limites, né, da zona economicamente exclusiva dentro dessa região do Mar da China, né, do litoral chinês, com outros países, né? Então, só para a gente lembrar o que é a zona economicamente exclusiva. É um limite, né, que é extremamente estabelecido, né, a partir de 200 milhas náuticas, né, pegando a linha da praia ali, a zona costeira, e a partir dessas 200 milhas náuticas, ou melhor, até essas 200 milhas náuticas, na verdade, existe a zona economicamente exclusiva, isto é, toda a exploração econômica, né, do fundo do oceano, dentro desses limites, pertence ao país. Fora disso, né, fora dessa zona economicamente exclusiva, né, que é o mar territorial, ali não, ali já são águas internacionais. Então, o que acontece? Essa região, né, do litoral chinês, né, a China tem criado umas estratégias, né, e vocês possivelmente já devem ter ouvido falar. Por exemplo, essa daqui é uma das ilhas, né, que foram criadas pela China. Eu disse criadas. A China, na verdade, ela criou recentemente 6 ilhas, né? A China criou 6 ilhas artificiais, tá? Dentro dessa região geográfica aqui, ó, tá? Que pega aqui o mar, né, sul da China, tá? Por quê? Porque nessas linhas aqui, observem essas linhas aqui, essas linhas em azul, elas demarcam, né, o limite territorial de cada país aqui, ó, do Vietnã, da China, né, das Filipinas e tudo mais. Só que existe essa área específica aqui, ó, né, que ela são águas consideradas águas internacionais. Por quê? Porque ela está dentro, né, ela acabou sendo formada a partir do momento em que todos os países estabeleceram os seus limites, né, do mar territorial. Então essa área aqui sobrou como zona, né, águas internacionais. Então o que a China está fazendo? Olha só, ela está construindo ilhas, tá? Essas ilhas, elas são militarizadas, tá? Isso é muito importante dizer. São 6 ilhas, tá? E com essas ilhas sendo, na verdade, reconhecidas como território chinês, a China ela vai expandir a partir dessas ilhas 200 milhas náuticas, ela vai expandir o seu mar territorial. Então, o que ela vai acontecer? Ela vai dominar territorialmente essa faixa, né, aqui das águas internacionais. Ah, professor, mas por que isso, né? Só a intenção de dominar o território? A gente tem que, né, ter uma visão muito mais ampla, porque essa região aqui, essa região é o tráfego que existe aqui, o tráfego marítimo aqui hoje é o maior do mundo. Lembrando, nós estamos falando da China, estamos falando dos tigres, né, asiáticos, né, os novos tigres asiáticos. Então, essa região aqui é um corredor marítimo aqui, tá? Então é por aqui que, na verdade, passam, né, mercadorias, passam combustíveis que vão abastecer, né, o restante do mundo. Então, o fluxo de mercadorias, né, o fluxo econômico puro que se dá por aqui, então ele é estratégico, tá ok? Olha só também uma outra jogada também que envolve a China, né? A China, na verdade, e o Japão, né? Na verdade, o Japão e a China, né, durante muito tempo foram opositores, né? Tivemos aí vários conflitos. O próprio Japão, durante muito tempo, dominou a China, né? Dominou a China, e esse domínio só acabou
praticamente aí na Segunda Guerra Mundial, tá ok? Mas vamos lá. O que aconteceu recentemente? Aconteceu que o Japão, ele também, com esse objetivo de expandir o seu território, né, o seu mar territorial, né, expandir sua zona economicamente exclusiva, o Japão, ele comprou, na verdade, né, comprou 3 ilhas, ó, essas 3 ilhas aqui, né, um arquipélago de Senkaku, né? Esse arquipélago foi comprado pelo Japão, né? Olha só que interessante, tá? Aproximadamente aí 2 bilhões de ienes o Japão comprou, né? Do ponto de vista geográfico, né? São arquipélagos, são ilhas, né? E não tem muita importância, mas a importância aqui é a dominação que se tem do mar territorial, da zona economicamente exclusiva. Então observem aqui, ó, nessa outra imagem aqui, ó. Temos o Japão, né? Temos aqui a Coreia do Sul e temos a China. Então eu tenho aqui, ó, o limite, né, do mar territorial, são 200 milhas, tá, náuticas. Eu tenho o limite do mar territorial chinês, né, destacado aqui em vermelho, ok? Tudo bem? Eu tenho o limite do mar territorial de Taiwan, tá? O Taiwan está aqui, ó, em azul, beleza? Tudo bem? E aqui eu tenho o limite do mar territorial, né, japonês, em branco. Ó, observe que com a aquisição dessas ilhas, ó, aqui, ó, Senkaku, tá? Observem que o limite do mar territorial do Japão, ele se expandiu. Ele praticamente, né, há uma interseção aqui desses 3 países, né, reconhecidos, né, ou não, né, que Taiwan não é um país reconhecido, ok? E a gente também vai falar sobre isso. Então, observem, né, a questão é muito mais econômica do que necessariamente a simples ocupação ou exploração territorial de arquipélagos aí, ok? Tudo bem? Vamos lá? Taiwan, Hong Kong e Macau, né? Taiwan, Hong Kong e Macau. Taiwan, né? Vamos lá. Taiwan, Hong Kong, né? Taiwan, Hong Kong e Macau. Tá? O que isso tem em comum? Tá? Taiwan, na verdade, é considerada uma província rebelde. Tá? Por que é uma província rebelde? Porque Taiwan, ela, na verdade, mesmo sendo uma ilha do litoral chinês, durante o período da Revolução Chinesa, né, da Revolução Socialista na China, em 1949, o governo nacionalista Chiang Kai-shek, ele, na verdade, ele foi deportado, né, ele foi levado, né, para a ilha de Taiwan. E lá ele, na verdade, permaneceu até hoje. Então, a partir desse momento, Taiwan, na verdade, ele não é reconhecido como um país, mas sim, na verdade, um território administrado pela China, né? A China considera uma província rebelde. Então, essa região aqui, na verdade, busca o seu reconhecimento, né? Lembrando, né, dos tigres asiáticos, né, Taiwan, e busca o seu reconhecimento, mas a China não reconhece e deixa ela lá, né, como um estado fantoche, né? Existe um governo, mas quem manda é a China, tá bom? Hong Kong e Macau, que na verdade estão ali no litoral chinês, tá? Hong Kong e Macau, Hong Kong, por exemplo, foi colônia britânica, né? Foi colônia britânica e foi devolvida à China em 1997, tá? Mesmo assim, considera-se, na verdade, inclusive, Hong Kong como sendo um país, né, junto com a China, mas 2 sistemas, né? Porque vigora o capitalismo, né, em Hong Kong, tá? E Macau, que fica bem do ladinho aqui, ó, Hong Kong, tá aqui, ó, né? E Macau, na verdade, também, né, é considerado, né, um território, embora foi devolvido à China, né, em 1999, mas Macau foi colônia portuguesa, é verdade. Macau foi colônia portuguesa desde o século XVI, tá? Desde o século XVI, essa região aqui, ela foi visitada por portugueses, né? Essa região da China, né, foi ocupada, né, acabou sendo ocupada por portugueses, mas em 1999 foi devolvida aí justamente ao domínio chinês, tá ok? Então eu tenho aqui uma imagem, né, só para a gente ter uma ideia
né, de como o poderio econômico se estabeleceu em Hong Kong e em Macau, tá? E a China tem o controle político, mas deixa, do ponto de vista econômico, deixa eles bem à vontade em relação ao controle político, né, da China, tá ok? Beleza? Agora, Mongólia, Coreia do Norte, Indonésia e Afeganistão, né? Vamos lá, Mongólia, né? A Mongólia do Gengis Khan, né? A Mongólia, na verdade, foi durante muito tempo um grande império, né? E dominou vastas áreas, né, da Ásia, tá ok? Mas depois a Mongólia, na verdade, ela se torna independente em 1911, né? Ela foi ocupada pela China, depois em 1911 ela se torna independente, né? Foi fortemente influenciada pela União Soviética, tá? Em 1990, já com o fim da Guerra Fria, obviamente, a Mongólia deixou de ser, na verdade, socialista, né? Deixou de sofrer a forte pressão da União Soviética, obviamente isso dentro do contexto aí da Guerra Fria, tá bom? Então essa região da Mongólia, ela representou durante séculos, na verdade, o domínio, né, de um império, o império do Gengis Khan, né? Desde o século XIII essa região aqui se expandiu, né, territorialmente, indo inclusive ocupar territórios da China. Depois foi ocupada pela China, né, e assim teve forte influência soviética, tá bom? O outro país aqui é a Coreia do Norte. Opa, Coreia do Norte aí, ó. Olha a Coreia do Norte aí, do nosso querido Kim Jong-un, né? A Coreia do Norte, na verdade, também, né, dentro do contexto da Guerra Fria, né, a Coreia do Norte viveu uma guerra, né, de 1950 a 1953, a Guerra da Coreia, né, onde houve a divisão do país lá no paralelo 38, né, um conflito envolvendo aí o contexto da Guerra Fria, Coreia do Norte, né, socialista, né, Coreia do Sul capitalista. Então, dentro desse contexto, né, também houve a divisão desse país. Hoje a Coreia do Norte, na verdade, né, do lado, inclusive rolou um boato sobre a morte, né, do Kim Jong-un, mas até então não há nada que diga, né, que realmente ele morreu. Então fica aí, né, vamos aguardar aí os próximos capítulos, tá ok? Indonésia, né? A Indonésia, temos aqui também, ó, a Indonésia, ó, um dos novos, né, tigres asiáticos, tá ok? Essa região, a Indonésia, né, ela tem uma importância do ponto de vista cultural, tá? Aqui nós temos, ó, do ponto de vista geográfico, nós temos na Indonésia cerca de 17 mil ilhas, tá? Nós temos aqui, ó, 17 mil ilhas. Aqui existem 300 etnias, tá? Vivem aqui dentro desse grande arquipélago aqui, 300 etnias, são centenas de dialetos, né? E aqui predominam basicamente 5 religiões. A grande maioria da sua população é muçulmana. Então o conflito aqui ele se dá em função da questão da religiosidade, né? Há tempos atrás aí nós tivemos um conflito, né, com o Timor, né, o Timor-Leste, né, a ilha do Timor, está aqui do ladinho aqui, ó, né, a leste, né, o Timor, que na verdade foi colônia portuguesa, o Timor. Então, inclusive, dentro desse massacre que teve entre muçulmanos e católicos, né, cristãos, muitos brasileiros que estavam trabalhando lá, alguns brasileiros, né, sofreram com ataque, alguns até morreram dentro desse conflito aí, tá ok? Então é uma área de grande instabilidade também em função da diferença, né, de religião, ok? O Vietnã, né, tá aqui, ó, o Vietnã também, né, nessa região aqui, do ponto de vista estratégico, essa região viveu, né, os tempos aí da Guerra Fria, né, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã ela começou em 1959, né, e foi até 1975, né, tida como uma das guerras, né, que os Estados Unidos não venceu, né. A participação dos Estados Unidos foi de 1965 até 1973,
né, quando os Estados Unidos se deu por vencido. Mas essa região aqui, na verdade, o conflito, embora a gente trate a guerra do Vietnã, né, como um marco, mas essa região aqui ela já tinha sido dividida antes, porque toda essa região, de toda essa península aqui, Laos, Tailândia, Camboja, né, o Vietnã em si, eles foram colônia francesa. Nessa região aqui era chamada de Indochina, tá? E aqui, essa região, existia um conflito, né, anterior à guerra do Vietnã em si, que foi de 1946 a 1954, onde dividiu o país, né, dividiu o país também em dois países, tá? E aí o que aconteceu? A proposta era justamente o que? Depois da divisão, a reunificação do país, mas a parte norte, sob o domínio, sobre a influência, né, do regime soviético, socialista, na verdade, não teve interesse em se reunificar. Obviamente, né, a parte sul também ficou com receio de que as eleições seriam fraudadas, então por conta disso eclodiu uma guerra, e essa guerra, na verdade, acabou gerando, né, essa grande instabilidade que deu origem aí à própria guerra do Vietnã que a gente conhece hoje, tá bom? E para a gente, né, já finalizando aqui a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho do Afeganistão, né? Na verdade, o Afeganistão, nós tivemos aí duas guerras no Afeganistão, né? A guerra de 2001, a partir de 2001, dos atentados ao World Trade Center, né, nos Estados Unidos, quando lá, né, a partir da doutrina Bush, né, os Estados Unidos saíram em busca, né, da rede terrorista Al-Qaeda, né, os talibãs, né, que na verdade ocupavam historicamente essa região. E a outra guerra, né, a guerra anterior, que na verdade rolou durante 10 anos, né, foi de 1979 a 1989, né? O Afeganistão, na verdade, essa região, ela era a Rota da Seda, né? Então, né, muitos europeus passavam por aqui, tá? Então, essa região, do ponto de vista estratégico, era a Rota da Seda. E essa região também tem a proximidade com o Oriente Médio, tá? Então, o que aconteceu? Em 1979, né, os russos, né, lembrando lá, a gente estava no contexto da Guerra Fria, né, aqui nós temos aqui o Tajiquistão, o Uzbequistão, né, que são países que faziam parte, né, da antiga União Soviética. Então, aqui eram os limites, né, territoriais da União Soviética, tá? Então, aqui no Afeganistão, o que acabou acontecendo? Né, o regime soviético invadiu o Afeganistão. Tá? E o Afeganistão ele foi ajudado, né, pelos Estados Unidos, né, e pelos ingleses, mas principalmente pelos Estados Unidos, dando um suporte militar, dando um suporte econômico a uma resistência, os chamados Mujahidins, tá? E aí o que acabou acontecendo? Né? Em 1989, já com o desgaste da Guerra Fria, né, o regime soviético se fragmentando, se fragilizando, acabou acontecendo a vitória, né, dos Mujahidins, e aí acabaram expulsando, né, o Exército Vermelho, né, o Exército Soviético das terras do Afeganistão, ok? E aí, de lá para cá, o que acabou acontecendo? Né? Essa região ela acabou sendo tomada por diversos grupos rebeldes, como o Talibã, né? Ali depois surge a rede terrorista Al-Qaeda, e aí essa região ela se volta contra os Estados Unidos, né? Olha só que interessante, né? Durante o período da Guerra do Afeganistão, 10 anos, eles eram aliados dos Estados Unidos contra os soviéticos. Depois que acabou o regime soviético, acabou a Guerra Fria, eles praticamente foram aqui, meio que abandonados, né, pelos Estados Unidos. Talvez seja aí o motivo, né, de tanto ódio aí contra os norte-americanos, tá ok? Tranquilo? Um abraço, até a próxima aula.